Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vasectomia e uma dúvida muito frequente, como é o pós-operatório. Eu sou Thiago César Miesva, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual e fertilidade masculina. Não esquece de curtir o nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa seus comentários e encaminhe esse vídeo para quem você acha que precisa recebê-lo. Bom, a vasectomia é um método de esterilização masculina, é um método para evitar ter novos filhos. É o método mais efetivo comparado aos outros métodos e ele é similar à laqueadura feita pela mulher. Quando nós falamos de vasectomia, hoje em dia existem basicamente duas formas de fazer. A convencional, a gente faz os cortes na lateral da bolsa escrotal, a gente vai abrir a pele, abre o músculo e pega o caninho e dá os pontos. E também existe uma forma menos invasiva, que é a vasectomia sem corte, sem bisturi, sem agulha, onde é feita uma anestesia na pele e também sem agulha, a gente vai fazer com que essa anestesia chegue até o ducto. Aí, em vez de cortar, nós vamos só afastar a pele e o músculo com uma pinça e pegar esse canalzinho por meio de um buraquinho, de um orifício. É uma cirurgia um pouquinho mais simples do ponto de vista de pós-operatório. Então, vou explicar um pouquinho das duas hoje. Na vasectomia tradicional, como a gente vai ter um corte na região da musculatura e da pele, nós vamos ter que dar ponto depois. Então, existe uma tendência que no pós-operatório, nos primeiros dias, tem um pouco de desconforto, vai tomar alguns medicamentos para controle. Não é um desconforto intenso, mas é um desconforto que aparece mesmo, principalmente se o paciente fizer muito movimento, caminhar demais, e aí sim ele vai ter um desconforto maior. Quando nós falamos da vasectomia sem o corte, que é feito por uma punção, né, por um afastamento ali da pele, como é um orifício muito pequeno, de 3 milímetros, nós vamos ter um pós-operatório um pouco mais tranquilo. O paciente vai ter menos desconforto, porque a gente não vai precisar nem dar ponto, né, curativo só na região, né? E é mais fácil no dia a dia para que ele faça seus exercícios, sua movimentação, enfim, tudo que ele tiver que fazer. Em relação ao pós-operatório, nós precisamos cuidar algumas coisas, como por exemplo esforço físico, relação sexual, trabalho que exija peso, né? Movimentação muito brusca, exercício, tudo isso deve ser evitado nos primeiros dias. Na vasectomia tradicional, nós vamos precisar de um período de 5 a 7 dias para uma melhora geral, então onde ele vai evitar a maior parte das coisas, só vai poder trabalhar em escritório, home office, coisas leves, sem fazer nenhum movimento brusco, sem caminhar demais, sem levantar peso. Depois desse período, nas próximas 2 a 3 semanas, ele vai ir melhorando gradualmente. Geralmente entre 7 e 10 dias cai os pontos, a tendência é que abra um pouquinho a região do corte e ele termine de cicatrizar de dentro para fora. E esse paciente vai ter um pouquinho de sangramento, um pouquinho de desconforto nesse momento. A partir de 7 a 10 dias, ele já vai estar mais confortável para as atividades gerais, ele já começa a caminhar mais, começa a se movimentar mais e consegue fazer a maioria das coisas sem fazer força ainda, né? A partir de 3 a 4 semanas, geralmente ele já está confortável para voltar às atividades de academia, exercício físico, mas atividades de impacto talvez ainda tenha desconforto. Não vai prejudicar o procedimento, mas é uma dor que pode trazer muito transtorno para o paciente. Então, a gente recomenda que depois de 3 a 4 semanas ele volte de forma gradual para os exercícios físicos. Quando nós vamos para a vasectomia sem o bisturi, né, a vasectomia sem corte, como ela não exige ponto e não exige abertura do músculo de forma ampla, nós vamos ter uma recuperação um pouco mais abreviada. Geralmente, com 1 a 2 dias o paciente consegue retornar ao trabalho, ter um pouco mais de movimentação. Peso e movimentações mais excessivas a partir de 10, 15 dias o paciente já consegue ir retomando atividades físicas e voltando para a academia, conseguindo fazer exercícios físicos. No trabalho leve ele já volta no dia seguinte, trabalhos mais pesados, geralmente em torno de 7 a 10 dias é o recomendado. Como não tem nenhum ponto, ele termina de cicatrizar dentro para fora, 2, 3 dias já fechou o orifício, o paciente faz o curativo na primeira semana. Pós-operatório delas são um pouco diferentes, mas o resultado final dos procedimentos são o mesmo, que é obstruir o ducto para que não tenha mais espermatozoides para a gravidez. Como é o mesmo, a gente vai esperar em torno de 3 meses, com mais ou menos 20 ejaculações, para a gente fazer o exame de espermograma, para confirmar que está zerado e daí sim liberar para a relação sem proteção. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o nosso canal, se inscreve, deixa seus comentários, encaminha para os seus amigos que queiram saber mais informações.